Amigos, podem ligar. Flávio, Maurício, que bom ver vocês hoje. Vocês estão Bom bem? dia, Shimon. Bom dia, Flávio. Hoje é terça-feira e está um lindo dia lá fora. Bom dia, Shimon. Bom dia, Maurício. Por aqui, 26 graus, tempo limpo, índice de ultravioleta alto, umidade 32%. Uau, que bom! Estou muito feliz em saber essa informação. Isso vai enriquecer o meu dia. Ué, o que está havendo? Ei, oh, ei, ei! Cadê vocês? Sem vocês, peraí, eu não existo, eu não posso interagir. Cadê vocês? Agora passamos a existir. Então, sabe que aquela voz que você colocou antes, como é que era mesmo? Você pode repetir aí, por favor? No Não entrou? momento, em Repete. Florianópolis, a temperatura é de 20 graus Celsius com nuvens intermitentes. A previsão se mantém a mesma ao longo do dia com máxima de 22 graus e mínima de 18 graus. Além disso, há um alerta amarelo de tempestade. Sem o outro, a gente não existe. Como é que é isso para vocês? Essa a vida, né, é uma coexistência, né? Pensa, só existisse uma única pessoa aqui na Terra. Acabou a vida humana, pelo menos, né? Não existe. A gente só existe a partir do outro, né? E o outro é o nosso reflexo interno, né? Então, se a gente não tem esse outro para se reconhecer, a gente não existe. Não existe o outro, eu também não existo. Então, toda relação humana indica, de alguma forma, a sua existência, né? A sua interação, a sua conexão com o outro. Sem ninguém para se conectar, como vai ser a sua vida? Eu gosto muito dessa imagem. Ah, você quer falar? Fala. Sejam bem-vindos a mais um desafio de uma nova era. Bem-vindos. Esse é um baita desafio. Na verdade, eu acho que se a gente entender esse desafio, estaríamos já no paraíso. É assim que eu entendo. E tem essa imagem, né? Tendo os dois barcos que se chocam, que o Flávio já mencionou, né? E quando eu olho, não tem ninguém no outro barco, não tem ninguém com quem reclamar, reivindicar, pleitear. E a mesma coisa, se eu morasse numa ilha sozinho, com quem eu iria falar? Com quem eu poderia reclamar da minha existência? Então, esse é o ponto interessante. Precisamos do outro para revelar as nossas dificuldades e as nossas melhoras. Então, eu acho que a partir dessa depuração conjunta, que é necessária da recomposição do humano e revelar e enaltecer o humano, e todas as dificuldades existem para isso, para a gente entender e dissipar toda essa coisa que misturou durante já todo esse trajeto histórico que temos até hoje. Se a gente observar o ser humano, a gente só consegue aprender algo, né? Entender o que é algo a partir de uma comparação, né? Quando eu penso, né, o que é uma cadeira? Quando, né, eu sei o que não são cadeiras, né? Quando eu começo a observar e comparar com o que não é. Eu olho um ovo e falo, não, isso aqui não é uma cadeira, porque eu já tenho uma imagem do que é uma cadeira, né? Então, para nosso próprio desenvolvimento, a gente precisa dessa comparação, né, de perceber nuances diferentes para poder compreender o que eu sou, né, ou o que eu não sou também. Por exemplo, né, quando será que eu sou o meu pensamento? Será que eu sou o meu sentimento? Mas se tem um observador, se eu estou observando um pensamento, estou observando um sentimento, eu não sou nenhum dos dois. Eu não sou nem o pensamento, nem o sentimento momentâneo, né? Existe um observador ali por trás que está... Às vezes a gente se identifica, né? Se identifica com aquilo dali e se deixa levar por um tempo. Daqui a pouco muda de ideia,
né? Mas, né, o que nós somos, né? Então, a existência, né, dos outros, né, traz essa necessidade de uma comparação, né, das dualidades, dos nuances, dos espectros, né, de existência de cada pessoa, que vai trazendo essa construção do que eu sou e do que eu não sou. Então, eu só passo a existir, né, a partir dessa comparação. Senão, se eu estou dentro, né, 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 uma tinta preta, eu coloco mais uma gota preta ali dentro, da mesma tonalidade, né, ela não se identifica como gota, ela se identifica como um todo, como uma coisa só, né? Mas quando você começa a colocar gotículas ali dentro de outras cores, elas vão, opa, calma aí, existe cores diferentes, você é diferente de mim, né? Então a gente vai percebendo essa existência, né, a partir das diferenças, né, das nuances dos espectros. Isso que o Maurício falou da dualidade, é o contraste, né? A gente só diferencia pelo contraste. Imagina, como o Maurício falou, todo mundo igual e todo mundo tudo branco, todo mundo branco, e você não vê nada além de branco. Você vai reconhecer o quê? Você não reconhece, não tem nenhum contraste comparativo, no sentido de diferenciar, né? Então, tudo fica muito sem propósito, né? Sem identificação, sem diferenciação. E a gente parte do parâmetro desse contraste justamente para conseguir a nossa correção pessoal, né? Então, o outro, como é um espelho também do nossas qualidades internas e defeitos internos, a gente usa o outro para entender o que a gente deve fazer. Então, sem o outro para me conectar, como o Shimon falou, nem que seja para reclamar do outro, né, para questionar o que o outro faz ou não, eu seria um ser estagnado, né, parado, sem correção, sem diferenciação de nada, e não ia ter como eu me avançar, né, na minha correção própria, no meu aperfeiçoamento pessoal, espiritual. Então, sem o outro, eu não existo, porque eu estou estagnado. Então, fica num mundo estagnado, parado. E acho que atrás disso, essa é a parte dos contrastes, mas em cada um de nós existe digamos, uma parte oculta que é extremamente forte e ansiamos por ela, que é amor. E a gente já sabe que quantas canções de amor, quantos livros sobre o amor, tudo se fala sobre o amor. Talvez o assunto que mais se trata na cultura e historicamente, em todas essas referências. Por que é isso? Porque talvez é a coisa que mais nós ansiamos e não temos. E esse encobrimento talvez revela uma razão intrínseca de que eu julgo mais o outro, mas na verdade eu quero ser aceito, eu quero ser acolhido. Mas como essa clareza ainda não existe em nós, e nós precisamos, porque sem amor um com o outro, entre pai, mãe e filhos, entre um casal, entre homem e uma mulher, todas as relações, entre mesmo a amizade, entre tudo que nós cultivamos e entendemos como uma coisa fundamental, o sentido não existe. Então, é como se a gente quisesse e não alcançamos. E talvez porque não sabemos, colocamos ainda o julgamento, a dificuldade por não querer ver o nosso espelho. Mas se nós despirmos e generosamente começamos a olhar o outro, com outro sentido, com um sentido de compaixão, de misericórdia, de ver que cada um tem uma história pessoal, e aí essa pré-aceitação, ela pode trazer uma conexão que vai nos avivar num outro nível de predisposição um com o outro. Acho que o principal, né, quando você olha um átomo, né, você pensa, o átomo é energia em movimento, né, energia vibrando, então se tudo é formado por átomos, tudo é energia. Mas quando você dá um zoom no átomo, 99% dele é espaço vazio. Né? Então,
1% da realidade é a energia vibrando, energia em movimento. E esses 99%, essa força invisível que tudo permeia, né, que talvez seja isso que a gente chama de amor, né, essa força que permeia tudo e conecta absolutamente tudo. Ela já conecta tudo. A gente talvez só precisa desenvolver uma anteninha, né, capaz de sentir essa conexão, né, desenvolver essa anteninha, esse amplificador dessas sensações, né, que você consiga captar esse Wi-Fi, né, como se fosse um 5G, né, que você anda por aí, em todo lugar tem, né, e manter isso vivo, né? Então, e essa conexão já existe, né? A gente é conectado, só que a gente pensa que é separado. E a partir de achar que pensa que é um indivíduo que é separado, perde a sintonia, na verdade, porque está conectado, mas não está sintonizado, vamos dizer assim. Então, sem essa sintonia, não entende que está conectado, porque tudo no mundo está conectado e nossa visão individualista que acha que a gente está separado e começa a agir por nós mesmos, achando que não precisa de ninguém e que se vira sozinho, que faz tudo sozinho, que tem o controle. Porém, muitas das coisas que ele segue fazendo é por causa de uma conexão. Então, de certa forma, todo mundo está conectado. De certa forma, não, porque todo mundo está conectado. Mas o que aparenta a desconexão é o individualismo, né? E, assim, no fundo, assim, na vida prática também, todo mundo depende de todo mundo. Você come o arroz, alguém plantou o arroz, alguém transportou, alguém cozinhou para você. Então, o arroz não caiu lá no seu prato de mágica. Então, a gente depende dessas conexões materiais também, né? Então, é impossível fugir dessa conexão. O que a gente precisa é sintonizar essa conexão de uma forma que a gente pode ver que todo mundo está unido e conectado, e o que eu fizer para o outro, eu vou atrapalhar o sistema ou melhorar o sistema de todo mundo, né? Então, a gente melhora essa conexão pensando no outro também, e saindo um pouco desse individualismo. Eu diria que essa falta de sintonia que você mencionou é o ruído interno que não conseguimos limpar, então ele interfere em captar essa sintonia do outro que está na minha frente, e, por sua vez, o meu estímulo é captar a sintonia de fora, que cria uma desconexão com o de dentro. Então, parece que eu me alimento de fora para nutrir, digamos, um conforto que me entretenha, e a gente sabe que hoje é nítido que a rotatividade de alta velocidade de estímulos visuais gera uma desatenção, quer dizer, a atenção máxima hoje, segundo uma pesquisa recente, 17 segundos. Quer dizer, a gente pegou um pouco melhor antes da pandemia e um pouco antes. A gente conseguia ver, quem for assistir a nosso Desafios de uma Nova Era, geralmente tem 25 a 30 minutos. Será que acompanhamos até o final? Por que não acompanhamos? Claro, às vezes não temos espaço, temos a correria, mas quanto mais corremos, mais desconectados. Corremos para chegar a lugar nenhum. E enquanto eu não olhar o que se processa dentro de mim, e apenas tento me conectar com o de fora para me sentir nutrido, confortável, não necessitando refletir sobre mesmo, me conectar, como que eu estou me sentindo? Estou me sentindo bem ou não? Não, isso não importa. Olha lá só, pô, o cara descobriu uma caverna genial. Olha lá só, puxa, o cara monta bem no cavalo, hein? Quer dizer, esses estímulos externos que nos hipnotizam, e você passou a vida sem perceber quem viveu nela? Curioso, excelente que vocês trouxeram. E pensando aqui, né, eu isolado, né, no alto da montanha, eu tô com meus próprios ruídos, né, minhas próprias necessidades, meus próprios desejos,
E é como se fosse um rádio, né? A gente que é de uma geração mais antiga, né? A gente lembra disso quando estava na estrada, né? Você se aproximava de uma antena e o rádio ia sintonizando aquilo dali e começava a vir uma bela melodia, né? A partir disso, né? É da mesma forma como nós, quando a gente está isolado, a gente está sem acesso àquela frequência, né? A gente está no nosso próprio ruído, no nosso próprio barulho, viver a nossa própria vida. Quando você se aproxima dessa antena, como se fosse o outro, né? Esse emanador, e você começa a receber uma nova frequência e aquilo vai tocando novas melodias. Né? Então é importante a gente sair, né? Estar próximo dos outros, né? Cria essa nova existência, que é onde possibilita a gente conseguir sair de nós mesmos para que a gente possa, né? Deixar o outro se permear em nós, assim como uma antena, né? Embora ela seja invisível, aquela onda aos nossos olhos, ela não deixa de existir, né? Não é porque eu não estou vendo que ela não está ali, né? Existe ali tudo que o outro é, né? E está emanando, né? Quando eu me aproximo, me conecto com aquilo desenvolve uma nova possibilidade de uma nova existência, né? A partir disso, né? Então a gente vai se conectando e criando uma nova existência que de preferência, né, um grande desafio é poder se conectar de forma amorosa com isso, né, e não dentro do próprio ruído, dentro do próprio egoísmo, né? E assim, pegando o gancho com o que Shimon falou, e você também, Maurício, sobre a sintonia e o ruído, né? O ruído que está ali, aquele chiado, né? Você falou de antigamente, aquele rádio chiando, a TV, aquele ruído nada mais é do que o barulho da mente, né? Hoje em dia, muita informação o tempo inteiro, como o Shimon falou, olha, esse fez isso, aquele fez aquilo, e olha isso e tal, internet e tal. O tempo inteiro é muito imediato, um monte de informação, um monte como que eu vou falar? Um monte de distração, né? E a gente está o tempo inteiro ali distraído, olhando e vendo, naquela barulheira da mente. E o que a gente precisa para sintonizar e tirar essa barulheira é o silêncio. E eu lembro que eu li uma vez: o silêncio não é a ausência de som, o silêncio é a ausência do eu. Então, à medida que eu paro de pensar em mim mesmo como um ser individual e entro nessa ausência do eu me conecto com o todo, né? Então, eu começo a entender que eu estou conectado e todas as minhas ações vão interferir no todo também, né? Então, eu tenho que agir, ter uma intenção direcionada com a minha ação para beneficiar o todo, né? Então, à medida que eu estou ali no barulhão da minha mente, pensando só no meu, racionalmente, pensando em mim, eu me separo do todo, mesmo estando conectado. E essa separação não é uma separação da conexão, é uma separação de como o sistema está funcionando. E dessa forma eu interfiro no funcionamento do sistema, prejudicando, né? Então, se cada um está interferindo para o seu lado, o sistema começa a funcionar todo atrapalhado. Porque, querendo ou não, a gente está conectado. A gente pode pensar também numa rede, né? Se eu mexo aqui, balanço o Shimon lá, sacode o Maurício dali. Então a gente tem que tentar segurar essa rede de uma forma que o todo fica equilibrado. Então, se eu puxo para lá o Maurício, para cá o Shimon para lá, desequilibra tudo, né? Se eu estou puxando para o meu lado e vocês para o lado de vocês, a gente está desequilibrando o todo. Então, a gente tem que tentar ir na mesma direção. A gente fez no início do programa hoje um pouco de caricatura do que a inteligência artificial ela vai criar um momento que, pelo menos a olho visto, você não vai perceber o que é verdadeiro e o que é falso. E isso é complicado. E a gente fez isso até brincando, porque com uma medida que a gente possa perceber que nessa alta rotatividade de desconexão, a gente está ficando, como o Maurício falou assim no início, mas a gente já está um pouco assim. Antes da gente improvisar, ele levantou isso. E eu acho que nós já estamos um pouco assim, porque esse isolamento, é claro que tudo isso é um processo de evolução. Essas ferramentas, se a gente parar para refletir, a própria internet, nesses 10, pelo menos eu
tenho nitidez, ela está passando por vários estágios. Quero crer que, apesar disso, nós voltaremos a nos conectar mais, ter a clareza o quanto eu necessito do outro, de verdade. E não apenas no meu conforto, na minha redoma individual, estar satisfeito comigo mesmo, ter o meu bichinho de estimação, porque ter uma pessoa dá muito trabalho, viver uma relação a dois dá muito trabalho. Um bichinho, ele atende, ele me satisfaz, ele me dá carinho, dá atenção, toda a minha afetividade está lá, mas ele não me pentelha. Então, vamos lá. Então é isso que a gente está buscando. Então tem várias coisas que a gente, pelo excesso de individualidade, a gente tenta criar uma bolha. E essa bolha não se sustenta, ela vai furar, ela fura em cada um de nós. Porque podemos lembrar que o que está mais oculto, de novo, é o amor que permeia tudo. A nossa sintonia ainda não está captando o sinal. E eu vejo como tudo que acontece, né, que vem acontecendo e que ainda vai acontecer, são processos de atualização de versão, né? E como toda atualização não tem teletransporte, né? A gente não vai de um ponto para o outro instantaneamente, né? A gente precisa da manutenção de alguma energia constante para aquilo mudar de estado, tipo tomar um café. Aí você coloca água para ferver. Quanto tempo leva? Não sei, não importa. Eu só preciso botar no fogo. E o fogo do ser humano é desejo pela mudança. Se não há desejo daquela mudança, é como um fogo desligado. Aquilo vai se arrastando, né, naquela mesma forma, né, e vai desencadeando outras coisas. Quando você desperta um pequeno desejo, fala, nossa, seria legal me conectar. Né? Como um fogo que você acabou de acender, ele vai modificando lentamente. Quando você tem um desejo grande, né, um fogo alto, uma necessidade, um senso de urgência, você acelera isso. Mas se observar na prática, não tem um botão que a gente aperta, né? Pessoas às vezes chamam de força de vontade, né? Como se fosse um botão que você aperta e agora vou me conectar com todo mundo, estou cheio de desejo agora. Né? A vida, né, precisa gerar duas coisas fundamentais. Né? Uma grande inspiração, que você fala, pô, aquilo ali é muito maneiro, quero muito isso. E um grande desconforto, uma grande dor, um grande incômodo com o seu estado, a sua versão atual. Quando você só tem inspiração, você olha uma coisa legal e vai falar, que legal, e passa direto. Quando você só tem desconforto, incômodo e dor, você entra em burnout, depressão, enfim. Né? Quando você tem os dois, inspiração e desconforto, pé direito, pé esquerda. Você começa o processo de caminhar nessa direção. Né? Então, a manutenção dessa ausência de percepção ou ausência de conexão completa é o que vai fazer a gente continuar se movendo nessa direção. Né? Se a gente experimenta, nosso desejo de conexão, se conecta, acabou o desejo, morreu o desejo de conexão. O grau de satisfação em cima de algo depende do grau de desejo, né? Como o melhor tempero é a fome. Então, aquela falta de conexão, dessa percepção que vai fazer aumentar esse desejo, esse desconforto, você vê a importância, você vê como aquilo é interessante, que isso é fundamental, necessito de criar conexão, preciso me conectar com eles. Né? E quando você criar isso de forma tão grande assim, né, é onde talvez venha, né, esse pequeno preenchimento, né, esse pequeno deleite em cima disso. Né? E é engraçado porque chega a ser infantil alguém achar que é individualista e individual e que tem um controle e que consegue se virar sozinho, né? Porque, como o exemplo que eu dei, para você comer algo, alguém plantou, alguém processou, alguém embalou, alguém transportou, alguém cozinhou. Então, ninguém vive isolado, né? Olha a conexão aí, ó. Olha a conexão. Então, Flávio travou um pouquinho, como vocês estão vendo, fazendo esse biquinho aqui. Então, eu gostei dessa bola que você levantou do desejo, e a gente pode entender isso, que a gente vai ficar talvez tão desconectado que o desejo vai despertar e a gente vai querer isso, né? Quem está entendendo um pouco
esse processo, você estava congelado, só para você saber. Eu não Eu sei se sei. você estava Você estava assim, Flávio. fazendo biquinho. É para os ouvintes, é o meu beijinho para os ouvintes. Vocês veem que a falta de sintonia acontece a toda hora e temos que retomar. E a falta desse desejo que vai, eu acredito nisso, que a desconexão vai nos criar esse desejo para reconexão. Isso que a gente chama, não é uma conexão, é apenas, é um instrumento bastante rico e poderoso, mas como a gente está utilizando ele, embora a gente está usando ele aqui agora, num sentido que é legal, mas do dia a dia tem coisas benéficas e tem coisas que distanciam a nossa conexão. Se a gente faz, né, um olhar histórico, né, assim, cronológico, a gente vai vendo, né, a questão de globalização, transporte, depois por internet, você conecta tudo, hoje em dia você conecta tudo instantaneamente, a gente está cada um num canto, vendo e falando simultaneamente, né, então isso eu acho que serve, né, para quem está um pouco mais ligado, de perceber a integralidade, né, como seres humanos, né, ocupando um mesmo lugar, né? Então isso traz essa proximidade, né? Mostra, revela, né, que estão todos integrando o mesmo lugar, né? Mas isso também revela que por mais que a gente esteja perto, a gente não está conectado de verdade. Né? Isso aproxima fisicamente, né? Porque eu consigo ver, ouvir, né? Meus sentidos conseguem, né, captar pessoas que estão numa distância absurda minha, mas, né, isso aproxima, mas também não conecta. Né? Não conecta corações, ali não conecta realmente ali as ideias, né, os sentimentos ali do outro. Eu não consigo, né, sentir o sentimento de vocês. Eu consigo ouvir vocês me falarem o que vocês estão sentindo, mas eu não posso estar perto e sentir, né, alguma coisa ali de verdade. Né? Então isso vem, aproxima para mostrar a unidade que existe, a possibilidade, né, mas a ausência de conexão está presente. E a gente tem que, né, desenvolver uma percepção dessa falta. Né, essa percepção para poder construir esse desejo. Sem isso, Eu acho que tudo é a percepção, Maurício, que você falou. Porque chega a ser infantil, como eu falei antes de me desconectar, chega a ser infantil que alguém pensa que tem um controle e consegue viver individualmente. Porque, como eu falei lá do alimento, alguém plantou, alguém colheu, alguém processou, transportou, cozinhou para você comer. Então, você depende de várias pessoas para comer aquele alimento. E a questão da conexão, vamos dizer assim, não material, que é importante, que acontece internamente, né, a gente sentir. Eu penso assim, nos programas anteriores a gente falou de responsabilidade mútua, né, que é um fazer pelo outro. Isso é o processo de conexão. Então, dá para ver como que os nossos programas se interagem, porque é um todo, né? Porque o todo é o todo, funciona da mesma maneira. Então, se eu tenho responsabilidade mútua com o Shimo, ele tem com você, você tem esse ciclo de responsabilidade mútua que gera essa conexão também. Então, à medida que eu estou preocupado em manter o bem-estar do outro, igual a gente falou no primeiro programa lá, suprir a necessidade do outro, né? Não o desejo, mas a necessidade. Então, eu estou me conectando a ele, porque eu estou tentando fazer o sistema funcionar bem, né? Conectado, bem conectado. Então, isso mostra que nós somos um todo, não tem ninguém separado. Só funciona quando a gente se conecta e equilibra tudo. E é isso. Eu acho que a gente está encerrando, não? Que alguém está, né? Eu acho que assim, só para esse ruído ele já está fora, mas o fundamental é a gente, para entender isso, como o Maurício colocou, tem que haver um desejo de estar conectado com você, ter a clareza de voltar ao teu berço, a fonte que está em você, que ainda não tem, você não tem ela claramente. E quando você começa a entender e perceber que o outro também é tão parecido com você, com as ricas diferenças,
você começa a abrir uma ponte para o outro. É isso, amigos. E então vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo Desafios de uma Nova Era. Então, eu desligando. Até mais. Foi bom ver vocês. Tchau, tchau. Obrigado. O tempo continua 36 graus, desligando